quarto aspecto. Por que se deve orar? Qual é o grande motivo de oração? Qual é o grande pedido de oração? Voltamos então a falar sobre a oração dominical. Há 7 pedidos na oração dominical. 7 pedidos. Ele diz: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quer dizer, não começou bem, né? Não começou comigo, começou com ele. Teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, não o meu. O nosso, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O teu é o reino, o poder e a glória para sempre. 7 pedidos. 6 pedidos para aspectos espirituais da nossa vida. O reino, a vontade de Deus, a livração das tentações, a liberdade do mal. Um único pedido para o pão. O pão nosso. Um único pedido. Isso já mostra o que é prioridade e o que não é. Já mostra o que vem antes e o que vem depois. O que é prioridade na oração não são questões de saúde. Não são questões de emprego. Não são lutas pessoais. Essas coisas também são importantes e podem ser levadas diante do trono da graça, do nosso Pai que se compadece de nós, que sabe que a nossa estrutura é de pó. Mas guerra, luta, exige mais de soldados. Exige mais habilidade de soldados. Eles têm que estar preparados para lutas maiores, que não são por enfermidades, que não são por situações passageiras da vida. Paulo aqui manda que nós oremos pelo avanço do Evangelho. Para que o poder do Evangelho se manifeste, cresça. Através da pregação do próprio apóstolo Paulo, de todos os pregadores, de todos que estão envolvidos. Nós temos que orar por coisas espirituais. Orar uns pelos outros por coisas espirituais. Você precisa orar pelo seu irmão para que ele tenha a armadura de Deus, para que ele tenha virtudes, para que ele tenha a couraça da justiça, para que ele tenha o escudo da fé, para que ele tenha a espada do Espírito. São essas coisas preponderantes, fundamentais na guerra, na batalha. O espiritual vem antes do material. O aspecto espiritual é maior, é mais importante do que as questões materiais, que também são importantes e necessárias, porém secundárias. A ordem Cristo estabeleceu de forma inequívoca, quando ele disse: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, quais elas? Ele falou: o que comer, o que beber, o que vestir, vos serão acrescentadas. Elas são acréscimos, elas não são prioridades, elas são acréscimos, elas não são o centro, elas não são a parte principal. A parte principal, o reino, a justiça. Os acréscimos, as bênçãos materiais, que Deus pode e quer nos dar, mas nunca como a parte principal do bolo. A parte principal desse bolo são as virtudes. Por isso, meus irmãos, sem oração, sem vigilância, não há vitória. Mesmo que tenhamos todas as armas disponíveis, sem oração,
Sem vigilância não há vitória. Nós estamos numa guerra. Nós não devemos subestimar os inimigos. Eles foram derrotados, mas ainda não foram banidos. Ainda não foram lançados para dentro do lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Portanto, mesmo derrotados, estão aqui furiosos e desejosos de nos causar danos. Porém, pela fé, nós nos apegamos ao que Deus nos deu. Cremos que Cristo já esmagou a cabeça da serpente na cruz, que agora mesmo Ele está reinando nos céus, sobre tudo e sobre todos. Quando o último eleito ouvir o Evangelho, e por isso nós temos que orar diariamente, para que o Evangelho alcance todos aqueles por quem Cristo morreu, por quem Ele pagou o preço na cruz. Então, quando o último for alcançado, Cristo voltará, lançará nossos inimigos no lago de fogo. Então, não haverá mais dor, nem morte, nem pranto, mas até lá é guerra. Até lá é guerrilha. E por isso, nós temos que estar com toda a armadura de Deus, vigilantes e em oração. Por isso, não há palavra melhor para encerrar toda essa história da nossa luta espiritual com essa. Vamos orar. Curva a sua cabeça.